Essa mesma paciente vai ser submetido à intubação orotraqueal. E agora vamos laringoscopar para intubar. Visualiza a epiglote e passa o tubo entre as cordas. Então a gente faz a manobra do cheirador, sniff position, e aí a gente não comprime a gordura submandibular, que o paciente obeso tem, para não ter um colapso dessa musculatura e o ar não passar. Eu visualizei a epiglote, coloquei a ponta da lâmina atrás da epiglote, que é onde fica a valécula, e aí a via aérea dela é bem bonita. E à medida que a gente ajustou pelo tamanho e pelo peso da paciente, a gente colocou um volume de 420. Por que volume controlado? Porque ela tem uma alteração de resistência e uma alteração de complacência também para a gente poder titular a PIP dela. Pronto, carreguei, tá pronto para dar o choque. Peço para todo mundo afastar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente acabou de realizar um procedimento que vocês vão ver na íntegra de intubação orotraqueal e de acoplamento na ventilação mecânica pós-intubação. Sinceramente, depois dessa aula, você vai ter muito mais segurança de ver como que é esse procedimento na vida real. Você que é um médico de carne e osso, você precisa dessa dose de prática, de vida real. Foi o que a gente fez aqui, a gente vai destrinchar com base nas melhores evidências científicas, com base na vida real. Essa paciente, quando a gente fala em intubação orotraqueal, a gente lembra de objetivos da intubação, e aí, mais uma vez, a pirâmide de Nixon vem para nos guiar o que a gente quer com a intubação. Manter o paciente vivo, manter o paciente hemodinamicamente estável, manter o paciente sem dor, manter o paciente sem memória e manter o paciente sem consciência. Nós conseguimos passar por todas essas etapas te mostrando como. Manter o paciente vivo é a gente garantir via aérea, conseguir que chegue o oxigênio, conseguir que a nossa intubação seja efetiva. Conseguir estabilidade hemodinâmica é fazer com que o paciente não fique hipotenso pós-intubação, que ele não sofra uma parada cardiorrespiratória durante a hipotensão, durante a intubação. É a gente saber como contornar isso, tá? Quais ferramentas e como na prática que a gente usa. Manter o paciente sem dor, aqui é um desafio também, porque algumas drogas no pronto-socorro a gente evita fazer por instabilidade hemodinâmica. Na UTI, em um ambiente mais controlado, você consegue fazer, mostrar como que nós fizemos. Manter o paciente sem memória e sem consciência também a gente conseguiu atingir. A indicação da intubação dessa paciente foi por conta de um rebaixamento do nível de consciência. A gente chegou nesse seguinte cenário: uma paciente que estava com uma taquiarritmia, com rebaixamento do nível de consciência e com pior hemodinâmica. Realizamos a cardioversão, observamos o nível de consciência para ver se esse rebaixamento não era por conta da instabilidade da taquiarritmia ou pela doença de base. Ela teve uma melhora, uma leve melhora hemodinâmica depois da cardioversão, mas o rebaixamento do nível de consciência se manteve. Então a gente preparou o ambiente, preparamos as drogas, e eu vou mostrar como prescrever na prática, e realizamos todo o passo a passo dos 7 P's e do manejo pós-intubação, inclusive com uma aula de ventilação mecânica à beira-leito, logo após ser introduzido o tubo orotraqueal. Vamos mostrar o que a gente fez para ela em relação às medicações, porque na preparação a gente tem um mnemônico que a gente não pode esquecer, que é o Atlas. Tem que ter no nosso cenário de intubação o AMBU, para qualquer intercorrência, ou até mesmo para pré-oxigenação do paciente. Eu tenho que garantir que o paciente esteja vivo. Então, se precisar de ventilar com AMBU, eu tenho que ventilar. Tá? Se eu não intubar, eu tenho que ventilar. Segundo, ter tubo. Então, testamos o tubo, pegamos um tubo 7,5, insuflamos o balonete, testamos o cuff. L, de laringo também, testamos o laringo. A, de aspirador, também um aspirador ali na regra dos gases disponível, e as seringas, quais são as medicações que a gente usou. Vamos prescrever aqui na prática. Pessoal, então vamos para a prescrição das medicações que a gente usou nessa paciente, e algo bastante importante. Lembra que as medicações é sempre analgesia, hipnose e bloqueador neuromuscular. A gente usou o fentanil nessa paciente, tá? Para fazer uma analgesia. Aqui a apresentação de 50 microgramas por ml. Como que a gente coloca no papel? Fentanil, 50 microgramas por ml. Essa ampolinha aqui de 10 ml. A gente pode usar qualquer tamanho de ampola, porque tem ampola de 10, de 2, de 5. O importante é que a apresentação se mantenha a mesma e você quer dar ali de 2 a 6 microgramas por quilo. Para essa paciente, eu usei aqui, ó, uma ampola, né? Eu fiz 2 ml. EV
a critério médico. Uma dose de 100 microgramas é o suficiente para a gente analgesiar a paciente. Aqui a gente entra em um dilema, porque ao mesmo tempo que a gente analgesia, a gente tem uma simpatólise. Se a gente tem uma simpatólise, a gente bloqueia a compensação simpática da paciente. E na nossa aula teórica, você viu que para paciente grave não se faz uma simpatólise por meio da hipotensão. Mas aqui eu controlei a hipotensão com noradrenalina e BIC. Fizemos uma analgesia para passar por todos os passos da pirâmide de Nixon. Então fique de olho, porque se você fizer um fentanil, não tiver com uma linha arterial, uma bomba de infusão contínua ligada, é melhor não fazer. Então na prática, no pronto-socorro, não faça para um paciente que está muito grave, que está hipotenso, que está em colapso hemodinâmico. Se você tiver numa UTI, tiver com todo o aparato montado para reverter isso, você pode pagar esse preço se você conseguir manejar as outras drogas. Então aqui eu deixo o seu fentanil como refinamento para você não ter essa dúvida no seu plantão. Fizemos analgesia, agora vamos para a hipnose. A gente usou aqui o etomidato, que é a droga mais cardioestável que tem. Apresentação de 2 mg por ml. Essa ampolinha aqui tem 10 ml. Tá? Fentanil não precisa diluir. O etomidato, 2 mg por ml, a ampola tem 10 ml. Pego uma ampola e é um refinamento. O etomidato, ele dói a injeção. Então eu diluí aqui, ó, com mais 10 ml de soro fisiológico. Perfeito? EV ACM. Também faz em bolos, velocidade normal de infusão, tá? Todos os refinamentos do etomidato você viu na sua aula teórica, que eu quero te mostrar também como é que são as ampolinhas. Succinilcolina, por fim, bloqueador, então analgésico, hipnótico, bloqueador neuromuscular. Aqui, 100 miligramas. E a gente faz, olha como é que a gente prescreve. Droga, succinilcolina, 100 miligramas, que é um frasco, né? Mas aqui, obviamente, tem que diluir porque é um polinho liofilizado. Então, diluo aqui para 10 ml de soro fisiológico. Também faço em bolos após etomidato. Então esse é o trio aqui que nós usamos, é assim que prescreve na prática. Você viu todo o procedimento para você se ambientar e ver como é que isso acontece na prática. Pessoal, então vamos mostrar aqui um procedimento de cardioversão na prática. Um paciente grave que está apresentando várias taquiarritmias, está com instabilidade elétrica e hemodinâmica, então comprometendo inclusive funções básicas de pressão arterial, precisando de progredir droga vasoativa. Qual que é o procedimento da cardioversão? Então na parte do osasco, no caso o paciente está bastante confuso, rebaixado, o O seria de orientar e o S de ser da analgesia, para que ela não sinta dor no procedimento. Pode fazer 2 ml de fentanil. Pelo peso dela, a gente vai estar dando mais ou menos 100 microgramas por ml. 100 microgramas ao todo, já que a apresentação é 50 microgramas por ml. O etomidato pode fazer diluir para 20? Pode fazer 7. Uma dica prática de doses para essa analgesia na cardioversão é mais ou menos 1/3 das doses que você usa para intubação, porque aqui você não quer uma sedação profunda, você não quer um controle de simpatólise bastante intenso como é o da intubação. Fizemos aqui a analgesia e a sedação. Segundo passo, sincronizar, e aí a gente vai colocar as pás, vamos carregar perto do aqui, ó. Pronto, carreguei, está pronto para dar o choque. Peço para todo mundo afastar. Choque. E observa o monitor. Parece que retornou para a sinusal. Voltou para a sinusal. Automaticamente a pressão dela tem que melhorar. PM 64. Onda P, precedendo QRS. Perfeito. Então a parte de instabilidade elétrica, consequentemente instabilidade hemodinâmica, foi resolvida. Tranquilo, essa mesma paciente vai ser submetido à intubação orotraqueal por rebaixamento do nível de consciência. Esse é o procedimento de cardioversão elétrica sincronizada. Mostrando na prática um paciente instável com FA, BRE e fazendo também TV. O critério de instabilidade dela é hipotensão e rebaixamento do nível de consciência. Resolvemos aqui, voltou para ritmo sinusal e esse é o passo a passo.
Pessoal, então estamos aqui num paciente que acabou de ser indicado em intubação orotraqueal por rebaixamento de nível de consciência. Nós estamos numa pré-oxigenação, lembrando dos 7 P's da paciente. Inclusive a gente acabou de cardioverter. O índice de choque dela é um índice de choque que a gente precisa ter um controle hemodinâmico melhor, então já tem uma noradrenalina ligada em bomba de infusão. E agora é um passo muito importante, onde a gente ganha tempo, onde a gente ganha a maior parte das hemoglobinas saturadas para ela aguentar o maior tempo possível em apneia. Então beleza, não dispensem esse passo aqui de pré-oxigenação, a gente já está com as medicações aspiradas, vamos realizar aqui para que seja feito o procedimento. Pode fazer mais 2 ml de fentanil. Lembrando da pirâmide de Nixon, com meus objetivos da intubação orotraqueal. Primeiro manter o paciente vivo, depois manter ele hemodinamicamente estável, sem dor, sem memória e sem consciência. Pode também subir a noradrenalina aí, por favor. Fizemos o fentanil para uma analgesia. A gente está aqui no ambiente controlado, apesar de ser um paciente grave. A analgesia é importante para ela, saturando 99%. Agora podemos fazer o etomidato. Pode fazer o restante. A dose do etomidato é 0,3 mg por quilo. Lembrando que ele causa uma supressão adrenal transitória, mas ele é o hipnótico com maior estabilidade hemodinâmica. Depois do etomidato, a gente vai fazer o bloqueador. E pode subir mais a nora dela aí, para botar em 25, por favor. Beleza, o succinil a gente usa na prática uma ampola inteira, que é 100 mg, 2 mg por quilo. A gente vai ver a vasculação da paciente e a paralisia total de todos os músculos do corpo. Ela é um pouquinho obesa, mas a gente já está vendo reflexo ali da vasculação. Quando ela parar de fascicular, aumenta a gente tubar. Pode subir mais um pouquinho a nora, por favor. Com a pressão arterial invasiva, pode deixar em 30. E agora vamos laringoscopar para entubar. Então, entra na boca da paciente, da direita para a esquerda. Visualiza a epiglote. E passa o tubo entre as cordas. Pega um teto pra mim, tá aí, ó. Sem correria, sem desespero. Já insuflamos o balonete, agora de onde a gente ausculta. Sentido anti-horário. Primeiro, estômago. Base do pulmão esquerdo. Conseguiu escutar? Uhum. Bilateral, ausculta um pouco ruim, bastante ronco por secreção. Então, procedimento sem intercorrência. A sequência rápida, que é o que a gente mais usa em contexto de paciente grave, é pré-oxigenar o paciente, depois hipnose e bloqueador neuromuscular. Quando a gente indica o procedimento, seja por fadiga respiratória presente ou futura, ou por rebaixamento de nível de consciência, a gente tem que já estabelecer os 7 P's. No primeiro P, a preparação. A preparação a gente fez toda aqui, eu inclusive vou mostrar melhor para vocês, mas pontos chaves. Primeiro é controle dos sinais vitais, principalmente evitando hipotensão. A gente ligou a noradrenalina em bomba de infusão para manter um controle hemodinâmico bom. A gente calculou também o índice de choque da paciente. Ela estava taquicárdica e pirando hipotensão. A gente até cardioverteu antes para não ter nenhuma interferência em relação a esse dado objetivo. Vimos que é uma paciente com bastante potencial de hipotensão durante o procedimento, mas mantendo a PAM de 71. E aí, quais são os insights da laringoscopia? Posicionamos ela na sniff position, uma elevação da cabeça com uma extensão do pescoço. A laringoscopia entra na boca da direita para a esquerda, rebate a língua e a estrutura que você quer visualizar é a epiglote. Assim que eu visualizei a epiglote, coloquei a ponta da lâmina atrás da epiglote, que é onde fica a valécula, mais precisamente buscando ali o ligamento ioepiglótico. E aí a via aérea dela é bem bonita, pena que eu não consegui mostrar aqui. Introduz o tubo, retira o laringo, insufla o balonete, liga a ventilação mecânica. Agora o Brenner vai nos contar aqui os ajustes e os insights em tempo real dessa paciente, no manejo inicial da ventilação mecânica. Vocês podem ver que é um paciente obesa, uma paciente que tem uma alteração de resistência de vias aéreas, tanto por secreção quanto por compressão externa do peso. E aí uma paciente vai ter sim uma alteração de complacência, isso é inerente ao paciente. Por quê? À medida que você perde caixa torácica por causa da compressão, você também perde volume pulmonar.
E aí, à medida que a gente vai ajustar a beira-leito, o paciente vai ser entubado. Ele vai ser pré-oxigenado. Tudo que você faz é um double check, então você já avisa para a equipe. Paciente sendo pré-oxigenado, a gente ajusta a cervical do paciente para quando a gente for pré-oxigenar, passe oxigênio, fluxo, volume de ar para o pulmão. Então a gente faz a manobra do cheirador, sniff position, e aí a gente não comprime a gordura submandibular, que o paciente obeso tem, para não ter um colapso dessa musculatura e o ar não passar, e consequentemente o paciente vai desaturar. Uma coisa que a gente tem que ver é, quando a gente vai para oxigenar, a gente colocar em modos que sejam maciço controlados. Então no caso dela seria um modo PCV, porque à medida que ela entrasse também ia ajudar. O modo VCV não ia ser tão interessante para ela, porque paciente em VCV, além de ser desconfortável, a gente não garante volume pulmonar. Uma coisa que a gente tem que olhar é, o paciente evoluiu, já está entubada. A gente fez o check para saber se a paciente está adequadamente entubada, se tudo não está seletivo, certo? Epigástrio, base do pulmão esquerdo, depois ápice, pulmão direito. E à medida que você evidenciou isso e tá bom, você pode começar o ajuste da modalidade ventilatória. Idealmente, pacientes obesos ou pacientes com alteração de resistência, como a gente falou na aula teórica, esse paciente vai ser interessante que seja ventilado em volume controlado. E à medida que a gente ajustou pelo tamanho e pelo peso da paciente, a gente colocou um volume de 420. Por que volume controlado? Porque ela tem uma alteração de resistência e uma alteração de complacência também para a gente poder titular a PIP dela. O ideal é que a PIP seja titulado em volume controlado, porque se você tem um controle do volume, você consegue adequar a quantidade de pressão positiva que você vai colocar para ganhar uma complacência ótima, não hiperdistender, mas também não colapsar a parte do pulmão após o procedimento. E à medida que a gente ajustou, agora a gente vai fazer a titulação de PIP dela, lembrando que nesse caso, a gente coloca que o paciente esteja pelo menos 1 segundo de tempo ins, a PIP vai ser incrementada e após isso decrementada para ser titulada. Então vai ser uma manobra de mini recrutamento até que a gente ache a PIP ótima. Lembrando que a paciente tem doença pulmonar sobrejacente, então a paciente a gente tem que ter cuidado de pressão positiva e uma paciente que com o tempo a gente vai evoluir desmame, então a gente coloca a PIP ótima, nem a mais, nem a menos. Então, iniciando os steps, vamos aumentar a pressão e ficar monitorizando a pressão de platô, que é a pressão de pausa, certo? Para a gente saber qual que é a PIP ótima. E aqui vocês podem ver uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo que aqui é o pico inspiratório, aqui é o platô. O pico inspiratório está bem próximo do platô, então significa que a paciente não tem tanta alteração de resistência. E o platô está bem distante da linha de base, significa que o paciente tem alteração de complacência. Uma paciente desse tipo que a gente avalia, desse fenótipo, é uma paciente que vai se beneficiar sim da pressão positiva para você ganhar volume pulmonar, certo? Por causa do peso dela e também pela doença pulmonar. Então o ideal, vamos iniciar a titulação, a gente vai subir para 20. Em todo paciente você sobe para 20? Não. Paciente de SARA, a gente vai ajustando de acordo com a pressão de platô. À medida que o platô subiu muito, ou seja, acima de 35, a gente já começa a reduzir, porque esse paciente não vai ser otimizado e tem um risco dele fazer um barotrauma. Então, já começou a me alarmar, a pressão de platô está de 43, para a gente saber a driving pressure é platô menos PIP. Aqui ia dar uma driving pressure de 23. Ou seja, 8 pontos acima do que a gente preconiza para todo tipo de paciente com doença pulmonar ou não. Ou seja, vai interferir em maior mortalidade, principalmente paciente SARA. Paciente com doença pulmonar também, a gente tenta esse alvo. À medida que a gente vai reduzindo, a gente vai avaliando hemodinâmica, porque lembra, toda vez que o paciente tem uma alteração cardíaca, a pressão positiva pode ou não ser benéfica para ele. Então a gente avaliando a hemodinâmica, avaliando a complacência, que a gente agora vai fazer uma pausa. E a pausa da complacência é uma pausa mais longa, pode ser uma pausa de 2 segundos, que é o que a gente vai fazer aqui agora, e a gente vai avaliar aqui a complacência estática dela a cada step que a gente for descendo. Então tá em 18, e o paciente aqui, gente, não pode entrar, o paciente tem que estar bloqueado. Pausa ins, pausa ex, adquirir uma complacência estática de 20, uma complacência muito baixa, mas aqui a gente está começando os steps. 75, 77 de hemodinâmica, driving pressure naquele valor que a gente falou. Começou a baixar, baixou a pressão de platô para 40. Vamos para 16 de PIP. Pacientes pré-oxigenados, certo? A gente vai começar a baixar, porque a partir do momento que entubou, a saturação alvo dela com doença pulmonar adjacente vai ser 88,92. Começar a baixar, já vai baixar para 70. Pressão de platô de 36, abaixou. PIP de 16, driving pressure agora, alterou de novo.
16, 34, começando a baixar. Se a gente estourasse a driving pressure aqui, a gente iniciaria abaixando o volume corrente, certo? Para manter a proteção pulmonar do doente. Hemodinâmica, otimizou, já está começando a subir. Então significa que aquele volume pulmonar que estava sobredistendendo estava comprimindo mediastino e o paciente ficando hipotenso por isso. Então isso não é interessante. Vamos fazer outra pausa para a gente avaliar novamente a complacência. Fiz a pausa, 2 segundos, pausa ins, pausa ex. 23 de complacência estática, ainda muito baixa. Abaixando para 14, vamos reavaliar agora o platô. O paciente ainda entregue. Vocês podem ver aqui que o paciente não está iniciando o ciclo. Nem pressão, devia estar vermelhinho, nem a fluxo. Começando a baixar, pressão de platô de 33, PIP de 14. 32 de platô, 33. Você pode esperar 30 segundos para você realizar a manobra de pausa para a gente saber a complacência. Se a complacência está sendo ganhada ou perdida. Ins, 1, 2, ex, 1, 2. Complacência estática de 25, certo? Ganhei complacência aqui. Ainda continua baixando, espero mais alguns segundos. Não precisa esperar homogeneizar 2 minutos, como a literatura fala. A partir de 30 segundos você já começa a estabilizar o alvéolo. E se for para mostrar, o ventilador já vai mostrar para a gente corrigido, certo? 30 segundos é o suficiente de cada manobra. Deixamos para 14, mantém. Vamos para 12 agora. Checando sempre o platô, hemodinâmica dela sem alteração. Platô de 30, que é o que a gente preconiza nesses pacientes, até 30, né? Só que a driving pressure desse paciente vai estar de quanto? 18. 3 pontos acima do que a gente preconiza, que é até 15. Se a gente conseguir menor que 15, melhor, para melhorar o desfecho dele em mortalidade. Vamos fazer a pausa para a gente reavaliar a complacência estática. Esperando mais uma vez. Mais uma pausa. 1, 2. 1, 2. 29. Tô ganhando complacência. Então significa que se com aquela PIP tão alta eu estava perdendo complacência, significa que eu estava sobredistendendo esse pulmão. Nosso paciente não precisa de tanta PIP para manter uma complacência e um volume pulmonar adequado. A melhor aeração e o menor colapso pulmonar. Vamos abaixar para 10. Continuando abaixando FO2. Que a saturação dela alva é 88 a 92. Abaixando para 45. Vamos lá, abaixando para 10. Platô de 28. Baixou bastante. Ainda com a driving pressure de 18. Tá bem alta. Complacência. Já esperamos 30 segundos. Pausa. Pausa ins. 1, 2. Pausa ex. 1, 2. Opa. Perdi complacência. Então significa que eu ainda vou descer mais um step até 8, mas até agora a melhor PIP para ela foi 12. Vocês entenderam por quê? Melhor hemodinâmica, melhor complacência e principalmente melhor driving pressure. 8. 27. Caí complacência de novo. Então, como é que eu faço agora? Eu vou voltar para 20 ou já vou subir para 12 de novo? Novamente eu vou voltar para 20. Por quê? Você quer homogeneizar de novo e depois abaixar para o valor que estava, porque você recrutou e manteve aberto com uma PIP ótima, certo? Então se você voltasse para 12, você ia perder a área aerada porque você desceu para 8. Entendeu o raciocínio? Então, vamos voltar, isso devagar, à medida que vai ganhando volume, de acordo com os ciclos, a gente não quer fazer um barotrauma. Vocês estão vendo que a paciente não precisa de oxigênio, ela precisa de pressão positiva. Então, ó, subir para 12, subir para 15, subir para 18, tá alarmando o PIP alta, porque o ajuste que eu faço é até 10, né? Vamos colocar 20, só para ele não alarmar. 20 de PIP. Deixamos 30 segundos. E aqui vocês podem ver uma curva que chama Stress Index. À medida que tem uma concavidade virada para cima, significa que você está sobredistendendo o pulmão. Mais um ciclo. Isso paciente passivo, tá? Que a gente não pode confundir com work shifting. Quando o paciente está entrando na ventilação, vai fazer o shift. Ótimo. Então, descemos para 12. Ótimo, mantive meu paciente bem aerado. E aí o que você pode fazer agora? Otimizar para que ela o mais rápido possível comece a entrar na ventilação mecânica, certo? Por quê? Paciente obeso cardiopata, a maior falha dele é cardíaca. Se a gente consegue afastar todos os motivos para ele ter essa falha cardíaca, ou seja, um desmame mais precoce, o paciente não evolui para polimiopatía doente crítico, ou seja, paciente deitado, paciente sedado vários dias, paciente hipermetabólico, paciente que usa
corticosteroides ou paciente que usa antibiótico, todos eles têm esse risco de fazer a polimialgia doente crítico e não sair da ventilação e ter uma ventilação prolongada, várias falhas de desmame e depois evoluir para traqueostomia. Não é o que a gente quer para ela, certo? Então, otimizamos a ventilação mecânica e aqui vocês podem ver uma curva de stress index mais retinha. Então, significa que a gente tem uma PIP ótima, certo? Paciente oxigenando bem, reduzimos o mais rápido possível, tá com 25% de FI, com uma PIP de 12 otimizada, e agora a gente vai otimizar a frequência respiratória pelo CO2 alvo que a gente quer para ela, e depois, posteriormente, otimizar para conforto quando ela começar a despertar. E aqui na preparação, é interessante a gente sempre ter plano A, plano B, plano C, plano D. Vou mostrar aqui algo que talvez você nunca tenha visto, chama lâmina de McCoy. É um laringoscópio diferente, é uma ponta articulada, em que eu pego aqui, ó, com essa pontinha baixa, tá vendo? Interessante. Então você coloca lá na valeco, lá na epiglote, isso aqui pode ajudar a levantar a epiglote. Beleza? Lâmina de McCoy. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fala com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.